Olá pessoal, vamos começar aqui o nosso curso de Eletrônica Digital para o site ensinoeducação.com.br. Eu sou o professor Henrique e vou guiá-los aqui, no aprendizado aí dos sistemas de numeração. Essas primeiras videoaulas serão sobre esse tema, tudo bem? Então, a aula de hoje é a nossa primeira aula. Vamos falar da introdução ao sistema de numeração e vamos seguir o seguinte roteiro, Acompanhe comigo. Vamos fazer uma breve introdução. Vamos falar do histórico, dos sistemas, dos tipos que existem. Vamos falar do que seria significância, deve ser um termo novo aí para a maioria das pessoas. Vamos falar de representação posicional e vamos fechar a nossa videoaula com os sistemas de contagem, de que forma contar. Então, vamos comigo. Durante muito tempo, o homem buscou relacionar grandezas e quantidades que o cercam. E de que forma ele fez isso? Existem várias formas de relacionar essas grandezas. Por exemplo, há muito tempo atrás, os pastores, para poder verificar a quantidade, o quantitativo de ovelhas que ele tinha, ou de gado, ele pegava aquelas pedrinhas de rio, que são pedras que você não encontra, no caso em terra, e ele separava várias daquelas pedrinhas. E para cada gado, ou para cada ovelha que passasse pela sua porteira, onde ele estava posicionado, ele separava num local específico uma dessas pedrinhas. Então ele tinha ali, por exemplo, um saco cheio de pedrinhas e ele sabia que o quantitativo de ovelhas na sua fazenda era equivalente ao quantitativo de pedras de rio que havia dentro do seu saco. Logo, foi uma forma que ele encontrou de relacionar essa grandeza, de quantidade de ovelha ou gado, e que ele poderia eventualmente controlar isso. Mas olha só que problema que foi ocorrido nessa época. É que como não havia um sistema de numeração, se porventura ele perdesse uma pedrinha, de fato ele perdesse, ele poderia vir a cometer um gafe. Se ele coincidentemente perdesse uma pedrinha e uma ovelha, ele nem ia se dar pela falta, pelo fato de que como ele perdeu uma pedrinha e também uma ovelha, a quantidade de pedra permanece igual à quantidade de ovelhas. Isso foi um problema. Então, a gente tem várias formas de relacionar isso. Então, a gente pode considerar que uma relação que o homem buscou foi, por exemplo, como o exemplo que eu dei, quantidade de ovelhas em um pasto. Ou então, o quanto calor faz em um ambiente, ou ainda a área de plantio em campos. Observe aqui por essa figura que a temperatura, ou seja, quantidade de calor em um ambiente, aqui nós temos a escala Celsius e Fahrenheit, ambas relacionando aí temperatura. Então observa que agora você já aplica aqui um sistema numérico. Esse sistema, os senhores conhecem bem, é o nosso chamado sistema decimal. Vamos já definir ele. Tudo bem? Área de plantio em campos aí em metros quadrados. Então, dependendo dessa área, o indivíduo vai conseguir colocar mais ou menos determinado tipo de cultura de plantas. Então, é importante saber, é importante quantizar isso. E para quantizar, nós sempre vamos utilizar aí os sistemas de numeração. Tudo bem? Então, do nosso histórico aqui, hoje, como a gente observou, o sistema mais utilizado é o sistema decimal. Quem é o sistema decimal? É o que nós utilizamos normalmente desde aí do primário, Então nós temos aí o sistema numérico que vai de 0 até 9, tudo bem? São 10 algarismos, daí vem o nome decimal, ou base 10. Esse é o mais utilizado pela humanidade. Porém, os sistemas digitais, eles utilizam outros tipos de sistemas numéricos. Por exemplo, o binário, o octal e hexadecimal. Por ora, eu coloquei aqui na apresentação um exemplo clássico que você encontra, o sistema hexadecimal. Atentem aqui, que o nosso sistema hexadecimal, ele é visto aqui no nosso configuração de dispositivo de rede. Então eu tenho aqui uma rede local, por exemplo, e aqui eu tenho as portas da minha rede local, do meu roteador ou do meu modem, por exemplo. Então observem aqui, na nossa porta de rede número 2, LAN 2, eu tenho um PC, o nome do dispositivo é PC, e aqui nós temos, observem aqui, que é o nosso endereço chamado MAC, ou endereço do dispositivo. Atentem que ele é um número alfanumérico, ou seja, ele tem letras e números. Vocês vão observar que esse sistema específico é o sistema hexadecimal. No decorrer das aulas nós vamos definir isso, não se preocupem, tudo bem? Um outro exemplo nessa mesma figura é o nosso endereço de IP. Observem aqui embaixo que eu vou grifar de vermelho. O nosso endereço de IP, ele é uma sequência de números, de 3 algarismos em cada particionado aqui. E cada algarismo desse está no sistema decimal. O nosso sistema binário octal, eu vou mostrar aqui apenas mais uma figura,
que trata exatamente do nosso sistema binário, né? Onde está o nosso sistema binário aqui, ó? Ele tem apenas dois algarismos, 0 e 1, essa sequência aqui, ó, nessa figura. Tudo bem? Essa é a principal linguagem que as máquinas e os sistemas digitais utilizam. Tudo bem? É uma das mais importantes aí no nosso curso. Nós vamos ver mais no decorrer do curso. Tudo bem? Então nós temos vários sistemas numéricos que nos cercam. É claro que a gente conhece mais o decimal, mas nós vamos aí explicar futuramente os demais. Tudo ok? Então, próximo tópico. Significância. O que é a significância? Diz-se da importância de um algarismo ou dígito dentro de um número. Henrique, não entendi nada. Calma. Observe esse número aqui de exemplo. 29,35. Isto aqui é um número, concordam comigo? Então, 29,35 é um número. Tudo bem, Henrique? Qual é a novidade? O que é algarismo ou dígito? É o número mais simples do sistema. Então, eu tenho quantos algarismos nesse número? 4. O número 2, o algarismo 2, desculpe, o algarismo 9, o algarismo 3 e o algarismo 5. Então, todo algarismo pertence a um número. Pode ocorrer de um número 9, propriamente dito, ter só o algarismo 9. Nada impede. Mas, geralmente, quando se trata de número, eu estou me referindo ao número completo. Tudo bem? Então, seria mais coerente eu falar o número 29,35 possui como algarismos ou dígitos 2, 9, 3 e 5. Tudo bem? Beleza. Então, vamos voltar aqui à nossa ideia. Então, importância de um algarismo ou dígito dentro de um número. Nós já sabemos o que é algarismo, nós já sabemos o que é dígito e o que é número. Então, vamos analisar agora a significância. Representa o valor da posição em relação ao todo. Como assim? Observe que se eu for destacar importância aqui, observe a seguinte situação. Esse algarismo 2 aqui, ele é mais importante que o algarismo 5. E como é que eu consigo falar isso? Esse algarismo 2, ele não representa o número 2, mas sim o número 20, isso mesmo. Ele representa o número 20. O algarismo 5 não representa o número 5, mas sim o número 0,05. Então, olha que fato curioso. O algarismo 2, nesse momento, ele é mais significativo. E por que mais significativo? Pelo fato de que ele está mais à esquerda do número. Qualquer número à esquerda, ele é mais significativo. Qualquer número à direita, ele é menos significativo. Tudo bem? Então, isso está relacionado com a importância, com o valor numérico daquele algarismo em relação ao seu conjunto número. Tudo bem? Aqui nós representamos aqui também a base desse número. Todo número pertence a uma determinada base, a um determinado sistema numérico. Esse nosso exemplo aqui, nós temos aqui a base 10, é a base decimal, né? Números vão de 0 até 9. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso, mas representação da base a partir de agora, a gente sempre vai representar do lado direito do número, próximo ao algarismo menos significativo, de forma subscrita, ou seja, aquele índice, né, embaixo do número. Tudo bem? Então, significância, ela cresce da direita para a esquerda e ela diminui da esquerda para a direita. Então, próximo item, representação posicional, ou relação posicional. Todo número de um sistema numérico pode ser decomposto em termos de sua base. A gente vai ver mais à frente sobre isso, mas é apenas para vocês terem uma interpretação mais interessante sobre essa situação da posição. Então, observe aqui que eu deixei bem destacado a vírgula, o mesmo número decimal, né, do exemplo anterior. Então, 29,35. A gente falou do algarismo mais significativo, que é o 2, e do menos significativo, que seria o 5, né? Agora, olha só que fato curioso. Se eu pegar nesse mesmo número e porventura mudasse esse número para um outro número com outro algarismo 5, por exemplo, aqui, ó. Agora o meu número decimal é 529,35. Eu tenho o algarismo 5 aqui, eu tenho o algarismo 5 aqui. Novamente, qual a diferença desses dois algarismos dentro do número? Exatamente a sua posição. Aqui é a nossa centena, não é isso? Lembrem isso aí do ensino fundamental lá? Essa aqui é a casa das centenas.
E essa casa aqui é dos chamados centésimos. Dos centésimos. Ora, o algarismo ele é o mesmo. O que faz ele se tornar mais significativo, o que nós vimos no slide anterior, é exatamente a sua posição. Então, a representação posicional, ela de fato está preocupada com a posição daquele algarismo. Eu posso ter aqui 5 números 5, 555,55. O algarismo em si, ele é o mesmo, a sua grafia, né? Mas a posição de um em relação ao outro vai definir quem é mais importante pelo fato de que ele representa um valor maior no número, ou seja, mais representativo no número. Tudo bem? Então, significância e representação posicional estão intimamente ligados. A posição de um algarismo vai definir a qual importância ele tem. Então, isso é relacionado à posição. Quando eu falo de significância, eu estou comparando este algarismo com outro algarismo no mesmo número. Tudo bem? Então, são intimamente ligados. Sempre a esquerda é o mais significativo, a direita o menos. Tudo bem? Vamos aí. Olha aqui embaixo, eu ainda defini a seguinte situação, né? O número 2 aqui representa 20, o 9 de fato 9, o 3 0,3, o 5 0,05. Como eu coloquei um outro 5 aqui agora, esse 5 aqui representa 500, né? 500 unidades. Aí eu teria que somar com os demais números. Tudo bem? Então, 500 unidades na casa das centenas. E aqui, 5 centésimos, né? Tudo bem até aí? Próximo item. Então, agora vamos falar de contagem, pessoal. A contagem no sistema de numeração. O que é uma contagem, né? Realizar uma contagem de qualquer sistema numérico, ele sempre segue algumas características. Eu posso ter uma contagem, dois tipos de contagem. A primeira que a gente vai ver é a crescente. Acho que você já está bem familiarizado com isso, mas vamos definir de forma rápida aqui. Então, uma contagem crescente nada mais é do que a regra de uma progressão aritmética. Observa a seguinte situação. O próximo número, isso aqui é importante vocês entenderem, tá? O próximo número da contagem é igual ao anterior acrescido de uma razão R positiva. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho a contagem 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A minha razão, ela vale mais 1. Por quê? Este é o meu primeiro número da contagem, correto? O próximo número da contagem será o anterior, 0, mais a razão R, que vale 1. 0 mais 1 dá o próprio 1. Vamos comparar agora o próximo número da contagem, o número 2. O número 2 vai ser o número anterior, que é 1, mais a razão, vai dar 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente. Mas eu posso também fazer uma soma de algarismos pares, né? Por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, por aí afora. Qual o valor da minha razão aqui? Vamos ver se você entendeu. Eu estou na contagem 0, o próximo algarismo será, nesse caso aqui, 2. Quanto vale a minha razão? O 2 é igual ao número anterior mais a razão. Logo, a minha razão vale 2, como a gente pode observar aqui, ó. Quero tirar a prova. Vamos aqui no algarismo 6, então. 2, 4, 6. Qual é o meu próximo algarismo? O 8 nada mais é do que o número 6 mais a razão 2. Vai dar exatamente 8. Tudo bem aí? Contagem decrescente. Na nossa contagem decrescente, o próximo número da contagem, vamos destacar aqui de novo, né? Importante. O próximo número da contagem é igual ao número anterior decrescido de uma razão. Essa razão agora negativa. Como é que fica isso? Vamos explicar aqui. Aqui eu tenho uma contagem decrescente. 4, 3, 2, 1, 0. Ora, se eu estou aqui no número 4, o meu próximo número será o 3. Correto? E o 3 nada mais é do que o anterior 4 decrescido da razão menos 1. Se você pegar 4 menos 1 dá 3. Vamos ver se dá certo? Estou aqui no número 1. Quem é o próximo algarismo da contagem? O próximo número da contagem será o próprio número anterior, 1, decrescido de 1, que vai dar 0. Então aqui eu estou fazendo uma contagem de números ímpares. Então eu começo aqui, por exemplo, com 9. 9, o próximo algarismo, 7, o próximo 5, 3, 1. Qual é a minha razão aqui? Façam aí. Vamos começar aqui então pelo número 9. O número 9 é o inicial. O meu próximo número, que nesse caso é 7, significa 9 menos uma razão. Quanto vale essa razão que vai dar 7? Nesse caso, menos 2, né? Então 9 menos 2 dá 7.
Vamos tirar a prova? 7. Qual é o próximo número da minha contagem? É 5. 5 é o próprio 7 menos 2. E assim sucessivamente. Então essa foi a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado aí. Nossa próxima videoaula nós vamos falar já de entrando em sistema decimal. Vamos explicar as características também desse sistema específico e tudo. Se você gostou, curta aqui o nosso vídeo, clique aqui em gostei, né? Inscreva-se no nosso canal e, por favor, deixe o seu comentário ou sugestão para que possamos melhorar as nossas videoaulas. Muito obrigado e até a próxima.